Nietzsche nasceu no século XIX, em Höcken, uma cidade perto de Leipzig, na Alemanha. Ele fez os estudos de filologia. Filologia, hoje em dia, enfim, não tem faculdade de filologia, né? Seria, assim, ao mesmo tempo uma cultura, no caso dele era filologia grega, né? Helênica. Então era um estudo da cultura da Grécia Antiga e da língua, né? Da língua grega. Enquanto filólogo, ele se tornou professor da Universidade da Basileia, na Suíça alemã. E escreveu um primeiro livro chamado O Nascimento da Tragédia. Ele escreveu enquanto filólogo, enquanto professor de filologia, e esse livro foi extremamente criticado. E se a gente falar resumidamente, né, a crítica é porque não era tão filológico assim, se misturava com a filosofia. Foi um livro que ele escreveu com uma influência muito forte de Schopenhauer. É um livro influenciado não só por Schopenhauer, como pelo romantismo alemão de uma maneira geral. É um livro, portanto, que já na época se acusava de não ser científico, não seguia a ciência da filologia. Ele lidou muito mal com essa pressão e com essas críticas, né? E acabou pedindo demissão. E a partir daí ele iniciou uma vida errante. A saúde dele também era muito precária e ele foi buscar os países menos frios e a costa do Mediterrâneo, então sobretudo o sul da França, sul da Itália, e é nessas cidades que ele teve a produção mais exuberante, né? E sempre se distanciando desse início. Quer dizer, esse livro, O Nascimento da Tragédia, o próprio Nietzsche viu nele, e eu concordo, né, tem comentadores que não concordam, ele viu nele assim, traços demasiadamente fortes, né, de romantismo, de idealismo alemão. A filosofia de Nietzsche se contrapõe a isso. No Nascimento da Tragédia já existe essa contraposição, mas ainda vários resquícios desse início de Nietzsche, que se entusiasmou pela filosofia e acabou sendo um filósofo a partir do contato que ele teve com a filosofia de Schopenhauer. Desde então, ele se diferencia de Schopenhauer, se diferencia do romantismo alemão e vai se tornando cada vez mais um filósofo da imanência. E é nesse momento que ele se identifica muito com Spinoza. Depois ele vai fazer muitas críticas a Spinoza, mas essas críticas a Spinoza, enfim, claramente são críticas que não são justas, né? Não se encaixam na filosofia de Spinoza. Então, a impressão que dá, e essa é a tese de vários comentadores também que abordam esse aspecto, que era uma maneira muito mais pessoal de se diferenciar da filosofia de Spinoza. Isso lembra muito uma passagem biográfica de Freud, porque o Freud tinha uma reunião de leitura de textos, de debate, de textos com amigos. Nessa reunião participava Lu André Salomé. Tem um filme muito bonito, aliás, sobre a vida dela, né? E a Lu André Salomé, enfim, o Nietzsche era apaixonado por ela e eles dividiram o apartamento, né, junto com o Paul Ré, o poeta. E a Lu pegava a filosofia do Nietzsche, ela tem um livro sobre a filosofia do Nietzsche, e levava as ideias de Nietzsche para essa reunião. E consta da biografia de Freud que Freud teria dito que não conseguiu passar das primeiras páginas de Nietzsche, né, que ele conhecia, portanto, através dos debates trazidos por Lu, né, mas que ele mesmo, lendo diretamente, não conseguiu passar das primeiras páginas porque sentia ali um pensamento tão forte que teria inibido o próprio pensamento dele, Freud. Então ele preferiu não ler para continuar se sentindo autônomo, enfim, potente para pensar e escrever da maneira dele próprio, Freud. Eu acredito que o Nietzsche vivenciou uma experiência análoga com Spinoza. Ele precisou, psicologicamente, se defender de um pensamento tão potente, né, e tão afinado com o dele, Nietzsche, né? Então, se no primeiro momento ele viu todos os pontos de identificação, depois ele começa a ter implicânciazinhas passionais, né, com alguns textos ou passagens de Spinoza, mas é muito nítido que eles estão numa mesma linha.